Fala galera, tudo bem? Eu sou a Dai. Eu sou o Jefferson. E hoje a gente vai começar uma série nova aqui no nosso canal que vai se chamar Como Foi Viver, onde a gente conta como foi viver em cada país que a gente morou nesse ano de 2018, ano passado, na verdade, porque já estamos em 2019. Hoje a gente vai contar pra vocês como foi viver na Turquia, mais precisamente em Istambul, que a gente ficou lá por 3 meses. Essa série não vai ter uma ordem cronológica, tá? A Turquia foi mais ou menos o 6º país que a gente morou. Mais ou menos porque a gente viajou sozinha, então o Jefferson teve mais países, ele foi para mais países do que eu, mas foi mais ou menos o 6º país que a gente viveu. A gente viveu em Istambul, mas a gente também passou por outras cidades, como na Capadócia. Vou deixar aqui no card para vocês os vídeos das cidades que a gente foi na Turquia, para vocês conhecerem. A gente vai dividir isso em 4 tópicos para ficar mais fácil de vocês entenderem, que vão ser os pontos positivos, pontos negativos, curiosidades e custo mensal. Começando pelos pontos positivos, Istambul é uma metrópole, então tudo acontece por lá, a cidade não para nunca. Para quem gosta de cidade grande, de agito e onde tudo acontece, é uma cidade perfeita, que pra gente é ótimo, a gente não queria mais ir embora de lá. Outra coisa muito boa de Istambul é o transporte público, funciona muito bem e ele é muito completo. O transporte liga a cidade inteira e Istambul é uma cidade gigantesca. Então tem ônibus, tem tram, tem bondinho, tem metrô e tem barco. E outra coisa muito boa é que o transporte público, além de funcionar muito bem, ele é muito barato. Custa cada passagem 2,60 liras, que dá equivalente a R$1,60, então é super baratinho. Um ponto muito positivo de Istambul e da Turquia no geral é que os turcos são muito simpáticos. Eles são muito amigos, eles sempre querem conversar, sempre querem fazer amizade, sempre querem te tratar bem. Eles são muito simpáticos, muito amigos, muito prestativos e isso é uma coisa muito positiva da cidade e da Turquia como um todo. É muito interessante que eles são muito próximos uns dos outros, até os homens andam de mãos dadas, abraçados, eles cumprimentam com beijos e você nota que eles são românticos mesmo assim, por causa da música, que a música é muito romântica, como a gente frequentava bastante vários bares lá, e eles ouvem umas músicas bem melosa, bem daquele, eles cantam num tom diferente, tinham algumas pessoas que cantavam nas ruas de uma forma toda assim romântica, poética, e você sente isso neles mesmo. Agora os pontos negativos tinha que ficar comigo, porque eu sou o que reclama negativo, mais. o reclamão. Os pontos negativos da Turquia que a gente notou nesses 3 meses estão relacionados à internet, que a internet é muito ruim, foi a pior internet que a gente pegou em 2018 agora, e isso tem uma explicação. O governo controla a internet. Então, tudo que você acessa, eles veem, eles verificam, eles passam por um servidor mais ou menos parecido com o que é na China. Então eu acredito que isso torna a internet extremamente mais lenta do que os outros lugares e vários sites não são acessíveis. Eu já tinha lido isso no Wikipedia e tal, por coincidência que eu tô falando do Wikipedia, o Wikipedia não funciona lá, então você tem que fazer VPN e tal. Eu já tinha lido isso, só que eu imaginei que não era tão controlado assim. A gente não tá na China, não tô falando da Arábia Saudita, né? Mas realmente não funciona. Tinha hora que caía, tinha hora que ficava lento e não é só internet Wi-Fi de casa, não. O 4G lá vivia lento, aí depois ele ia rápido, depois ele caía, ficava sem rede inteira. É muito zoado. Outra coisa que também, assim, não é um ponto negativo, mas não é uma coisa que impeça de você ir pra lá, de você viver lá um tempo maior. O inglês, eles são bem parecidos com o Brasil. Se você for no Brasil, só em cidades grandes, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, que as pessoas falam inglês e pessoas mais jovens. Lá é mais ou menos a mesma coisa. Quase ninguém fala inglês. Então, as pessoas mais velhas, mercado, lanchonete, restaurante, bares, pouquíssimos falavam. Acho que dá pra contar nos dedos aí quem falava. Cafés também, as pessoas não falavam inglês. Então você não consegue se comunicar, você não consegue criar relações. Por exemplo, comparado com outras cidades, tipo Belgrado, as pessoas sempre falavam inglês, então você conseguia você conseguia se envolver mais, criar, entre aspas, amizades. Vamos ao segundo ponto, curiosidades. Terceiro ponto, na verdade, todo perdido. Quando a gente chegou era à noite, era umas 8 horas da noite, e a gente notou que o trânsito era muito, muito caótico, era surreal. A gente achava que São Paulo era caótico, mas não. A gente foi
a gente foi atravessar a rua e o semáforo tava aberto, as pessoas passando e carro passando, e tinha nego parando o carro com a mão. Aí a gente falou assim, mano, o que tá acontecendo? Não estamos na Índia? Depois a gente foi ver que tem pessoas até que chamam Istambul de pequena Índia. O trânsito é muito desorganizado, porém ele flui e ele funciona. Então os pedestres e os carros, eles agem em harmonia, mais uma aspa aí, porque tudo funciona. O semáforo, se você tiver verde, não tem essa de tá verde, eu vou passar, vem vindo um carro, ele desvia, a moto anda em cima da calçada, a moto desvia de você, mas assim, buzina também eles usam pra se posicionar, pra se comunicar entre pedestre e carro. Então, se você estiver indo pra Istambul, não se assuste, o trânsito é caótico, é cagado, mas funciona. Eu não queria ter carro lá, porque é tudo muito cheio, e o trânsito, tipo, 4 horas da manhã tem trânsito, 5 horas da manhã tem trânsito, qualquer horário que você tiver, pelo menos na parte central onde a gente ficou, tem trânsito. Segunda curiosidade, isso é muito bom, ainda mais pra gente que é de cidade pequena, então as coisas não funcionavam 24 horas, em cidade pequena só tinha um mercado que funcionava na cidade. Em Istambul, praticamente tudo é 24 horas, é surreal. A gente voltava da balada, tipo 4, 3 horas da manhã, tinha nego vendendo peixe, tinha nego vendendo fruta, sopinha de... A Daiane voltava da balada, foi o primeiro lugar que ela comia sopinha de lentilha voltando da balada, porque normalmente você volta da balada, você come hambúrguer, cachorro-quente, essas paradas assim. E ela comia... Mano, é a melhor cidade do mundo pra quem é vegetariano, só nessa parte. Tudo é 24 horas, então como a gente ficou nessa parte central, tinha um mercadinho lá que a gente voltava, 4 horas da manhã você podia passar, comprar 1 litro de leite, comprar tomate, é tudo 24 horas, isso é bom, a cidade não para, os turcos parece que eles trabalham numa sintonia de horário diferente. Outra curiosidade de Istambul é que, pelo contrário que muita gente pensa, Istambul não é uma cidade conservadora por causa da religião, não tem nada a ver. É tipo uma cidade muito moderna, as pessoas vivem normal, vestem roupas normal, sai pra balada, bebe, fuma pra caramba. É uma cidade normal e eles vivem como nós, não tem nada de conservador. Essa coisa de religião, por causa... Ok que a grande maioria da população é muçulmana sim, mas isso não torna a cidade conservadora. Não tem nada a ver isso que as pessoas pensam. A gente foi pra lá com esse pensamento também, achando que ia ser uma cidade meio hostil para mulheres, que também não é super tranquilo, achando que ia ser uma cidade conservadora e não, a gente se surpreendeu. Tanto que a gente foi pra ficar 1 mês e acabamos ficando 3. E vou falar baixinho aqui, as turcas são muito bonitas, viu? São, ó... Eu achava que elas iam estar tudo coberto e tal, mas não, elas são muito bonitas. Parabéns, turcas, se você estiver me ouvindo e falando português, né? Outra curiosidade que o Jefferson já falou aí no começo do vídeo é que os turcos são muito carinhosos. Eles realmente têm essa coisa de afeto e é sem malícia. Você vê eles andando de braço dado, eles dão um beijo muito um no rosto do outro, eles se abraçam e eles têm essa relação de carinho e de proximidade que no Brasil a gente não vê, porque se no Brasil homem demonstrar afeto um ao outro, a gente acha estranho. Mas aqui não, eles sem malícia, sem maldade, e é muito bonitinho ver, assim, a amizade que eles têm. Alô, sociedade brasileira! Amigos, vamos se abraçar, vamos dar a mão, velho! Não sejamos machistas, vamos demonstrar carinho. A música lá também é muito romântica, como o Jefferson já falou. Eu vou deixar aqui no card também outro vídeo, que acho que foi o primeiro vlog que a gente fez de lá, que a gente mostra, a gente chamava dos menininhos cantor. Que eles cantam e é muito bonitinho e você vê que é realmente muito romântico, que eles têm muito sentimento. Outra curiosidade, que essa eu gosto muito, que eles são bebedores de chá. Eles bebem muito chá, chá preto. Eles têm até o copinho especial para chá, vocês devem ter visto nos nossos vlogs ou nos nossos stories pela Turquia. Eles bebem chá preto o dia inteiro, 24 horas por dia. Tem gente vendendo na rua, de madrugada, quando você passa, as pessoas estão vendendo chá. A gente sempre comprava chá de um velhinho que ficava perto de casa, quando a gente chegava de madrugada. Então eles bebem muito chá preto. Pra quem gosta de chá, como eu, é muito bom. Café também, mas eles tomam mais chá. Talvez seja por isso que eles são tão acelerados, porque os turcos são muito aceleradão, fritação. Talvez é o chá preto, muito chá preto, desde criança, desde os 2 anos de idade. Uma última curiosidade, essa também é bem engraçada, que eles têm excelência em servir. Eles servem muito bem e têm muito prazer em servir.
Tudo que é serviço deles em restaurante, bar, ônibus que a gente pegou também é muito bom, ônibus de viagem. Avião, né? Avião. E é muito engraçado porque eles têm uma mania de limpeza muito grande, né? Os turcos são conhecidos por isso. Então os sapatos sempre ficam pra fora de casa, você tem que deixar o sapato fora de casa pra você entrar. E outra coisa é que eles gostam das mesas muito bem limpas. Então, se você tá no restaurante, num bar, você mal acaba de comer, eles já estão limpando a mesa e organizando tudo. Teve uma vez que eu tive que pegar a minha coca da mão do cara, porque ele tava limpando a mesa, a coca tava pela metade, ele simplesmente já tava levando embora. Eu segurei e falei assim, pera que essa daqui ainda não acabei. Isso é bem engraçado. Quarto tópico, custo. Era bom e de graça, né? Mas não vai, então a gente tem que pagar. O custo de vida em Istambul, a gente resolveu ir para Istambul porque a gente fez uma pesquisa saindo de Belgrado, falando, vamos numa cidade que tem mais ou menos o mesmo custo, até um pouco mais baixo. A gente olhou em alguns sites e ele era um custo de cerca de 15% mais baixo. Chegando lá, antes de chegar lá, a gente procurou algumas casas no Airbnb e tal, e a gente via que as casas, os apartamentos eram mais caros e piores, assim, porque normalmente a gente gosta de ficar na parte mais central, porque a gente vai bastante em bar, assim, restaurante, pra gente não ter que ficar saindo muito longe, né? E o custo de hospedagem é um pouco mais alto do que algumas outras cidades mais do leste europeu. A gente pagou 500 euros de aluguel, que dá mais ou menos uns 2.100 reais. A gente estava acostumado a pagar uns 1.500 reais. O apartamento era bem localizado, era numa parte bem central, um bairro chamado Beiolo. Era um apartamento grande, cerca de uns 50 metros quadrados, um quarto e tal, só que ele era bem cagado, bem velho, cheirava mofo, vazava água, tinha mofo. Caiu o teto. Era frio pra cacete, porque faz frio em Istambul, eu não sabia, mas até neva em Istambul. O teto caiu uns pedacinhos, era bem zoado. A gente acabou ficando todo o tempo nesse apartamento por falta de opção. Comida, pra quem come carne, é o paraíso. Kebab. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Tinha kebab até dentro de casa e você não sabia. Um kebab custa cerca de 5 liras, que dá mais ou menos uns 3 reais. Tinha kebabs mais caros, de 10, de 6, mas é muito barato. Se você come carne, é muito barato. Tinha uma parada lá que também a gente chamava de coloridinhos, que era meio que um self-service, mas não é selfie. As pessoas que servem pra você. Era um custo bem legal também, as comidas variavam de 6 a 10 liras, que dá de 5 a 7 reais mais ou menos. Uma coisa que é importante ressaltar é que a comida mais ocidentalizada, essa comida mais massa, nhoque, esses pratos mais ocidentais, assim, eles são um pouco mais caros. Você pagava em torno de uns 20 reais, 22 reais na média. Então, a Daiane que não come carne e gosta de massa, os pratos eram um pouquinho mais caros. Mas nada demais também, tá? Só que em Istambul também, se você quiser gastar muito dinheiro, tem lugares que são muito chiques, muito caros, que esses a gente passava do outro lado da calçada. Se você bebe em Istambul, você não vai ser uma pessoa muito feliz. A gente que bebe bastante, não temos vergonha disso, bebemos. Em Istambul, a bebida alcoólica é cara. Então, a cerveja é ruim. E a cerveja é ruim. A cerveja é ruim, a cerveja é cara, tudo é muito caro. O vinho também é bem zoado, é caro e ruim. Uma garrafa de cerveja se pagava em torno de 10 reais e a Heineken, eu nunca vi uma Heineken tão cara, 8 reais no mercado, garrafinha ou lata, né, tanto faz. Então, o que não é muito caro é a Raki, que é Raki, que é a bebida nacional deles. É uma espécie de cachaça muito boa que eles tomam com água e gelo. Então a gente bebia isso, bebia aquela cervejinha ruim, sabe aquela cervejinha bem aguada, com gosto de trigo? Essa, gosto de milho. Fechando também custo, mercado é muito barato, você compra as coisas de uma forma muito barata, só que não existe, pelo menos a área central que a gente ficou, não existe mercado grande. Então a gente comprava nessas vendinhas meio de bairro, assim, e pagava muito barato. 1 litro de leite custava 80 centavos de reais. Bom, galera, é isso. Eu não falei aqui nesse vídeo dos gatinhos animais, tá? Porque os gatinhos turcos, vocês viram aí nos nossos vlogs. Mas brincadeiras à parte, se vocês querem saber mais sobre a história dos gatos, eu contei no primeiro vlog nosso de Istambul, vou deixar aqui pra vocês. E a relação que eles têm com o gato e com a religião do Islã também, eu conto tudo nesse vídeo. E uma coisa interessante, só vou fazer um pequeno parênteses sobre animais também aqui no final do vídeo, é que eles tratam muito bem os animais em Istambul, tanto cachorro quanto gato.
Então os cachorros frequentam restaurantes, ficam dentro de café, os gatos dormem em cima da mesa e todo mundo vive feliz e contente. É um exemplo isso lá. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da nossa série, Como Foi Viver. Vai ter aí todos os países que a gente passou no ano de 2018. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui que a gente pode responder. E se ficou faltando alguma coisa, alguma curiosidade que vocês queiram saber, também fala pra gente que a gente tenta colocar nos próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você chegou até essa parte, escreve kebab, porque kebab é o meu prato preferido. Kebab devia ser comida que é servida nas escolinhas, porque é muito bom. E é isso. Tchau. Tchau.